prepara a tropa que nós vamos entrar e vamos prender todo mundo. Galera, vamos fazer uma linha atrás. Bora, fecha a linha. Comanda tua tropa, porra. E aí eu digo ao comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz, não vão. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles. Foi importante esse afastamento para mostrar que o Poder Judiciário não iria compactuar. Não houve um golpe porque, na minha visão, não houve maioria no alto comando do Exército. A imensa maioria das Forças Armadas, no dia 8 de janeiro, foi legalista. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de janeiro de 2024. Há um ano, a intentona golpista da extrema-direita brasileira tentou tomar o poder à força no Brasil e foi rechaçada. E agora, um ano depois, após a substituição na Procuradoria-Geral da República, feita no final de dezembro, as coisas vão começar a acontecer de fato. É agora que começa o jogo. E, na verdade, algumas notícias mostram como só foi possível avançar nesse processo após a substituição na Procuradoria-Geral da República. Muitos não entendem a demora toda que vem ocorrendo para a responsabilização legal, não só do mentor intelectual de tudo isso, que todos sabemos que é Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, entre 1º de janeiro de 2019 e supostamente 31 de dezembro de 2022, na verdade, todos os outros, os financiadores, todos os outros tubarões que participaram de tudo aquilo ficaram impunes porque a PGR sob Aras tratou de cuidar só dos bagrinhos. Então você veja bem, o financiamento do 8 do 1 tem dezenas de suspeitos, mas só um foi denunciado e depois que saiu o PGR, Augusto Aras. Não é? Porque até então os financiadores estavam preservadinhos, a PGR não moveu um dedo. Sem pressão de Lula, os comandantes das Forças Armadas também foram esquecidos por 8 do 1, não é? Pela Procuradoria-Geral da República e, na verdade, além deles é evidente, Bolsonaro, o principal, todos esquecidos pela Procuradoria-Geral da República, e tudo isso também se deve ao emperramento da PGR. O que é que acontece, minha amiga, meu amigo? Agora chegou a hora de a cobra beber água e a partir de hoje nós vamos mostrar como todos os alertas que fizemos ao longo de 2023 aqui no Blog da Cidadania, dizendo que não era questão de demora das autoridades, mas era questão de um travamento que havia e do processo legal, claro, das investigações que precisaram ser feitas, mas indiciamentos já poderiam ter sido feitos, mas estavam sendo amarrados pela Procuradoria-Geral da República. Então, o STF esperava justamente a nomeação dos 2 ministros que faltavam para que fossem legalistas, e foram Cristiano Zanin e Flávio Dino, e a substituição na Procuradoria-Geral da República para não haver divergência quanto àquilo que vai ser feito nas próximas semanas. Vamos entender. A chegada de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República deve acelerar inquérito do 8 do 1, matéria do UOL de hoje, que explica muito bem o que é que está acontecendo. Somente peixes pequenos foram presos após a invasão às sedes dos 3 poderes. A expectativa é que os tubarões, financiadores militares e mentores dos atos golpistas sejam responsabilizados somente agora com a chegada de Paulo Gonet à PGR. O que acontece? Deputados do PT dizem que a Polícia Federal fará operações contra nomes de peso a partir deste mês. Ontem, veja que pela manhã eu fui ao Twitter e disse:
começa às 0h desta segunda-feira a execução de um plano de responsabilização penal dos criminosos de 8 de janeiro. E mais à tarde o ministro Paulo Pimenta foi às redes, anunciou inclusive que está para começar tudo isso, e todos eles já avisam que o inquérito vai ser concluído em curto prazo. Na verdade, eu emendo: os inquéritos contra os financiadores e a denúncia contra Jair Messias Bolsonaro serão feitas este mês. Os alvos seriam financiadores, mentores e militares, trazendo para a investigação pessoas com a maior importância política e econômica. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar entre os alvos, avalia a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e você ouviu isso muitas vezes aqui no Blog da Cidadania. Um realinhamento político em Brasília coincide com a expectativa de um novo ritmo nas investigações. Esta movimentação começou no ano passado. Em setembro de 2023, terminou o mandato de Augusto Aras na PGR. Ele deixou o cargo desgastado pela pecha de engavetador dos processos. Dentro da PF havia entendimento de que Aras dificultaria operações contra os aliados do ex-presidente, e esta é a explicação para a demora na responsabilização de Bolsonaro, dos financiadores e alguns outros tubarões como os militares. O sistema jurídico contém formas de driblar a blindagem. Esse movimento fazia a oposição reclamar de perseguição, etc., mas com Gonê tudo vai mudar. E foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente Lula que, a bem das investigações, nomeasse Gonê. A expectativa com a entrada de Gonê é de um procurador sem compromisso com Bolsonaro e que remova amarras das apurações. Ele tomou posse só em 18 de dezembro e não houve férias na PGR. Eles estão trabalhando, inclusive a semana passada, duramente para fazer as denúncias ao STF neste mês. Vejam que a Polícia Federal vai enviar formalmente a denúncia à PGR contra os financiadores, contra Bolsonaro, contra militares. A PGR vai analisar ao longo das próximas semanas e neste mês, ou no máximo no começo de fevereiro, vai fazer a denúncia ao STF, e o STF deve passar o mês de fevereiro fazendo a análise, e em meados de março o STF deve fazer a denúncia de todo mundo. A grande pergunta é qual providência ele dará ao relatório da CPI do 8 de janeiro, mas essa pergunta vai ser respondida em breve. Agora, às 0h desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, começou a contar o tempo para Bolsonaro. O cronômetro foi ligado. O WhatsApp da cúpula da segurança de Brasília revela omissão e apagão decisório no 8 de janeiro. Conversas no grupo de mensagens mostram que as autoridades sabiam do objetivo com ameaças, e aí você tem uma notícia muito importante. A cúpula do governo distrital, incluindo os servidores da confiança do então secretário de Segurança Anderson Torres, sabia que a intenção dos extremistas era chegar à esplanada para a tomada do poder. As investigações revelam que o Anderson Torres sabia dos atos golpistas em Brasília. Veja quais foram os nomes mais citados na CPI dos atos democráticos. É a matéria, mas eu adianto para você aqui que o tenente-coronel Mauro Cid foi a grande estrela, de longe a grande estrela da CPMI do golpe. E é nele que repousa todo o foco das investigações, porque ele simplesmente confirmou tudo que a PF apurou. E Lula convenceu Pacheco a estar em Brasília para o ato de 8 de janeiro, porque os governadores de oposição e o presidente da Câmara dos Deputados fugiram dos atos de hoje, e essa ausência do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira,
é extremamente simbólica e bastante preocupante. Ele deveria estar nesses atos, porque o Congresso Nacional foi atacado. Menos mal que o Pacheco é o presidente do Congresso. Ele tentou se desvencilhar, porque tanto o Pacheco quanto o Lira não querem ficar mal com seus eleitores à direita e, sobretudo, à extrema-direita. Mas o Lula pressionou o Pacheco, porém, o caso do Lira precisa ser muito bem verificado, porque ele faltar a essa cerimônia é extremamente preocupante. O 8 de janeiro de Ibanez de frente para o mar de Miami. O Ibanez, outro que está sendo acusado formalmente, muito provavelmente ele deve ser acusado pela Procuradoria-Geral da República de golpismo. Esse se mandou para Miami e outros governadores bolsonaristas também fugiram do ato de 8 de janeiro. E após 8/1, as propostas do Flávio Dino para evitar novas tentativas golpistas foram engavetadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, pelo Congresso Nacional, e nós temos um problema hoje no Brasil. Com esse Congresso, o risco de golpe continua altíssimo no Brasil. Ou um golpe institucional, como foi no caso da Dilma, ou um golpe tradicional, no caso de Trump vencer a eleição presidencial este ano nos Estados Unidos. Bolsonarismo liderou debates nas redes sobre os atos de 8 de janeiro em 2023. Isso que é muito preocupante, minha amiga, meu amigo. É preciso que a esquerda acorde e veja o que está acontecendo. É preciso concentrar o foco na democracia brasileira. Tudo bem que as pessoas ficaram chocadas com a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, mas tem muita guerra também acontecendo na África, ninguém fala nada. A guerra mais importante é para manter a democracia no Brasil. É aqui que nós vivemos, é aqui que vivem nossos filhos, nossos netos, e é preciso reagir porque a democracia brasileira continua em risco. Bolsonaro vai manter distância de Brasília no 8 de janeiro. É outro que vai ficar escondido em Angra dos Reis e esperando passar o dia de hoje, porque ele sabe que hoje a batata dele começa a assar com mais intensidade. Os governadores de oposição ignoraram o ato de hoje em Brasília e se escafederam, inclusive o de São Paulo, o do Paraná, o Ratinho Júnior, esse Jorginho Melo, que indicou o filho para um cargo público num ato escrachado de nepotismo. E então aí realmente é preocupante, são estados importantes aqui do Sul e do Sudeste, sobretudo São Paulo. A situação da democracia no Brasil está longe de estar tranquila ainda. E o Lira cancela a presença e solenidade de aniversário do 8 de janeiro. Isso é inadmissível. É inadmissível e preocupante. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque esse cara, ele pode aceitar um dos muitos pedidos de impeachment contra Lula e colocar em votação. E aí a única solução vai ser apelar ao Supremo. E é por isso que o Lula concentrou tanta atenção na Procuradoria-Geral da República e no Supremo, porque é lá que a luta pela democracia pode vir a ser travada. Infelizmente, estamos nessa contingência. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.